Na parte anterior, nós falamos sobre o conhecimento inato de Deus e vimos que este é insuficiente para nossa salvação, pois não nos diz quem é o verdadeiro Deus ou como nossos pecados são perdoados. Esse conhecimento deve ser revelado para nós, e é, graças a Deus, revelado na Bíblia. O que nós queremos fazer nessa próxima parte do nosso curso é dar uma olhada na Bíblia, esse conhecimento revelado de Deus, e ver o que a Bíblia diz sobre si mesma. Vamos começar por algumas informações externas à Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes básicas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo, em hebraico, a língua do povo judeu. São diversos os escritos do Antigo Testamento. Entretanto, todos são centrados no amor de Deus e trazem a promessa divina de tratar dos pecados da humanidade através de um Salvador. O Antigo Testamento contém um total de 39 livros. Esses 39 livros não foram escritos ao mesmo tempo, nem pela mesma pessoa. Foram escritos por Moisés e pelos profetas, durante um período de 1100 anos, isso é, do ano 1500 a 400 a.C. O Novo Testamento foi escrito em grego, depois da vinda de Cristo. Foi escrito em grego porque essa era a língua internacional daquele tempo. O propósito principal do Novo Testamento é contar para nós como Cristo nos salvou e encorajar-nos a partilhar essa boa nova com o nosso próximo. O Novo Testamento contém 27 livros. Comparado ao Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito num espaço bem curto de tempo, isso é, em 60 anos, do ano 40 a 100 depois de Cristo. Os escritores do Novo Testamento são os 4 evangelistas e os apóstolos. Vamos usar alguns minutos para revisar, rapidamente, o título dos livros da Bíblia. Começando pelo Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Depois, vocês têm 12 livros, os quais registram a história de Israel, começando com Josué, o homem que sucedeu a Moisés e guiou os israelitas até a terra prometida. A seguir, vem o livro dos Juízes. Os juízes eram líderes, pessoas como Sansão e Gideão, enviados por Deus para livrar os israelitas da opressão. Após a história de Ruth, vocês têm 6 livros que registram a história dos reis de Israel. Samuel, 1º e 2º, Reis, 1º e 2º, Crônicas, 1º e 2º. Os livros seguintes, Esdras e Neemias, contam a história de 2 famosos profetas e líderes dos israelitas. Os livros históricos terminam com a história de Esther. Os livros poéticos começam com a história de Jó, a qual é seguida pelos Salmos, uma coleção de poemas, escritos, na sua maioria, pelo rei Davi. Os 3 livros seguintes, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, foram escritos pelo filho de Davi, o rei Salomão. Seguindo-se a esses livros, nós temos os profetas maiores de Israel, assim chamados devido à extensão dos seus livros. São eles Isaías, Jeremias e as Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Em seguida, temos os chamados profetas menores. Cabe aqui lembrar que esse título, maior, menor, refere-se apenas à extensão de seus livros e não à importância de seu conteúdo. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento começa com os 4 livros do Evangelho. Os 4 evangelhos registram a vida de Cristo e foram escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos mais 23 livros.
na maior parte formados por epístolas. Epístola é o mesmo que carta. Os homens que escreveram esses 23 livros são chamados de apóstolos. Sem dúvida, o apóstolo mais famoso foi Paulo. Ele escreveu a maior parte das cartas ou epístolas do Novo Testamento. O livro de Atos, o primeiro livro depois dos 4 evangelhos, registra o crescimento da igreja cristã no seu início. Os 9 livros seguintes foram designados a partir dos lugares onde as congregações cristãs estavam localizadas e às quais Paulo dirigiu cartas. Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Os 3 livros seguintes foram escritos por Paulo a Timóteo, um jovem pastor que foi treinado por Paulo, e a Tito, um outro jovem pastor. As epístolas de Paulo se concluem com a carta a Filemon. As cartas de Paulo são seguidas pelas epístolas em geral. Hebreus, Tiago, Pedro, 1º e 2º, João, 1º, 2º e 3º, Judas e Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João quando ele já era um homem idoso, próximo da morte. João também escreveu o Evangelho e as cartas. Acreditem ou não, em pouco tempo, esses nomes lhes serão familiares. Há ainda mais algumas observações a fazer. É claro que a maioria das pessoas não conhece hebraico ou grego, as línguas da Bíblia. Por isso, para ser entendida, a Bíblia foi traduzida para quase todos os idiomas conhecidos, mais de 1.500 até hoje. Uma das traduções da Bíblia para o português, mais conhecida e largamente usada, é a chamada Versão de Almeida, porque foi realizada por João Ferreira de Almeida. Desde que essa tradução foi feita, a língua portuguesa sofreu grandes modificações. Também nós vamos estudar a versão mais recente, chamada de A Bíblia na Linguagem de Hoje. Para seu estudo pessoal, vocês podem usar ambas, lendo uma passagem em uma delas, então comparando-a com a outra. Se vocês tiverem perguntas sobre qualquer uma das muitas outras traduções da Bíblia, por favor, perguntem. Antes de encerrarmos essa parte, há um fato que queremos examinar. Tanto a Bíblia como as obras de Machado de Assis são reconhecidas como grande literatura. Mas o que faz da Bíblia mais do que grande literatura? A diferença é esta. As peças de Machado de Assis foram escritas por um homem. A Bíblia, no entanto, mesmo tendo sido escrita por homens, é a palavra de Deus. Como isso pode ser? Para responder a essa pergunta, precisamos da palavra inspiração. Essa palavra tem a ver com o modo como a Bíblia foi escrita. Deus, o Espírito Santo, inspirou os homens que escreveram a Bíblia, não somente quanto aos pensamentos em geral, mas quanto às exatas palavras que eles deviam registrar. A título de exemplo, é o secretário quem formula as cartas, mas o autor é o chefe. Assim acontece com a Bíblia. Os homens são os escritores, mas Deus é o autor. Deus inspirou a sua palavra de várias maneiras. Às vezes, ele falou diretamente aos homens. Outras vezes, ele usou sonhos ou visões. Ainda, ele guiou os escritores sagrados a fazer pesquisas e a relatá-las. Porém, o resultado final desse trabalho não é somente a palavra dos homens, mas é realmente a palavra de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala a respeito desse ponto. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas, isto é, inspiradas, pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Vejam também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Assim é. A Bíblia não é meramente a palavra dos homens, ou a palavra sobre Deus. É a verdadeira palavra de Deus, e, sendo assim, expressa a sabedoria de Deus, e não a dos homens. É verdadeira em todos os aspectos. No Novo Testamento, Paulo destaca esse mesmo fato em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Referindo-se às cartas que ele escreveu e à mensagem que ele pregou, diz: Falamos com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Como evidência de que Deus, de fato, foi o autor ou inspirador da Bíblia, vamos considerar os seguintes pontos. Vocês sabiam que, no Antigo Testamento, há centenas de profecias referentes ao Salvador, todas elas perfeita e completamente realizadas por Jesus? Quando se considera que a Bíblia foi escrita, primeiro, por 40 escritores diferentes, segundo, em épocas diferentes, terceiro, em lugares diferentes, quarto, durante um período que abrange 1600 anos, e se pensarmos ainda que esses escritores nunca se reuniram para comparar notas e que, assim mesmo, os textos sagrados não trazem nenhuma contradição entre eles, podemos concluir que há uma razão poderosa para isso. O autor é um só, isso é, Deus. Há ainda o fato de que a Bíblia, desde o princípio, foi o livro mais veementemente atacado em todo o mundo. E, assim mesmo, a cada ano são vendidos mais exemplares da Bíblia do que de qualquer outro livro. A promessa de Deus é que a sua palavra não desaparecerá jamais. Considerem também, se quiserem, o poderoso efeito que a palavra de Deus teve, mudando a vida de milhões de pessoas que a leram. A mensagem do Evangelho sobre o amor de Deus é como dinamite, tem o poder que nada mais tem. Finalmente, o maior de todos os testemunhos de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus é a convicção íntima que os envolve quando vocês a leem. A convicção que lhes diz que aquilo que vocês estão lendo não é somente as palavras e pensamentos de grandes homens, mas que, ao contrário, através desse livro, Deus, Ele mesmo, está falando com vocês. É um livro escrito por homens que vocês não chegaram a conhecer pessoalmente, mas que lhes diz tudo sobre vocês mesmos. É um livro que nos leva para os braços do seu Salvador. Qual, então, deve ser nossa atitude para com as Escrituras? Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, nós lemos: Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo o que está dito na Bíblia foi escrito para ensinar as pessoas sobre Cristo, a esperança certa da vida eterna. Nós também devemos ver a Bíblia como um testemunho de que Cristo é o Salvador, e devemos estudá-la muito bem, de forma que sejamos levados a Jesus, pois somente Ele pode nos dar a vida eterna. As Escrituras não somente dão um testemunho sobre Cristo, mas também nos dizem como Ele nos salvou. Ou, como Paulo diz a Timóteo, o jovem pastor: E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, que lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Deus nos deu a Bíblia para que pudéssemos saber sobre a nossa salvação. Se alguém me perguntar qual é a maior tragédia do mundo, eu responderei: é não conhecer Cristo. Se alguém me perguntar
qual é o maior desperdício? Eu direi: é ter a Bíblia e não usá-la para conhecer Cristo. Faça Deus que sejamos os mais aplicados estudantes da sua palavra. Agora, faremos uma pausa e vamos aos exercícios de revisão e reforço referentes a essa parte.